Oi, gente, boa tarde. Estamos novamente aqui no Médico 24 Horas, nos estúdios do AC 24 Horas. Uma semana de muita paz, muita alegria, de muita prosperidade, uma semana abençoada. É o que nós desejamos a você e toda a sua família. Hoje nós temos novidades, viu? Nós vamos entrevistar aqui um dos principais ortopedistas do Acre, mas nós vamos trazer uma novidade excelente aqui, que é falar sobre transplante ósseo. Eu já tinha ouvido falar de transplante de rins, de córnea, transplante cardíaco, transplante de fígado, mas agora está vindo transplante até de pele, né, dos queimados, mas agora tem uma novidade aí que está se espalhando no mundo e está chegando aqui no Acre, vai começar aqui no Acre também, transplante ósseo. E nós vamos falar hoje com nada mais, nada menos com um médico super especialista na área, que está trazendo essa novidade. É um médico muito conhecido no meio e nós temos a honra de entrevistá-lo hoje aqui no Médico 24 Horas, o Dr. Nelson Marquezine. Doutor Nelson, prazer estar aqui com você nesse programa, no Médico 24 Horas, para a gente trazer essas novidades, né? E Nelson, vamos começar assim. Você chegou aqui no Acre, você não é acriano, né? Você chegou aqui no Acre quando? Bom dia, doutor Fabrício, tudo bom? Bom dia a todos os telespectadores aqui do AC 24 Horas. Então, eu cheguei no Acre em 2002, já se vão aí quase 23 anos, né? E com muito orgulho a gente foi, aos poucos, conseguindo construir a ortopedia aqui do estado do Acre, trazendo sempre melhorias, sempre com colaboração dos parceiros, né? Nossos colegas que ajudaram muito a gente melhorar a estrutura, né? Antigamente o pessoal tinha que viajar, se deslocar para receber um bom atendimento e hoje, graças a Deus, a gente consegue, em todas as áreas da ortopedia, trazer um serviço de qualidade aqui para a população do estado do Acre. Então, você chegou em 2022 aqui e nessa época não existia residência médica de ortopedia ainda, né? E vocês foram um dos pioneiros em montar essa residência. Como é que começou a residência médica em ortopedia aqui no Acre? Então, no ano de 2002 nós chegamos e não tinha ainda o serviço de residência. Aí eu e os colegas, né, Dr. Rodrigo Minuano, Dr. Andréia, Dr. Francisco Kashima, na época o Dr. José Roberto, né, nos unimos, né, vendo a necessidade que o Estado iria crescer, iria precisar, nós nos unimos e junto à Sociedade Brasileira de Ortopedia, né, conseguimos uma licença e começamos o serviço de residência médica aqui do Estado. E hoje já se vão ali praticamente já 20, 21 anos que nós estamos formando a cada ano 3 residentes de ortopedia aqui para a comunidade. E hoje nós entrevistamos já vários aqui que já foram alunos, né, do senhor, alunos dessa geração que montou lá o serviço de ortopedia, o serviço da residência ortopedia. Nelson, aí você chegou aqui no Acre, qual foi a proposta de trabalho? Você chegou e falou assim, é nessa área que eu vou trabalhar. Até porque você é especialista em membros inferiores, né? E eu soube, pesquisando um pouco sua história, que você começou a trabalhar muito com criança, com pé torto, essas coisas, com problema de pé. Como é que foi a sua história aqui, o seu serviço? Então, na verdade, eu tenho duas subespecialidades. Eu sou ortopedista infantil, ortopedista pediátrico e faço alongamento e reconstrução óssea. E, assim, nós temos um ambulatório de pé torto congênito que funciona maravilhosamente bem, né? Modéstia à parte, ali na Fundação, no Hospital das Clínicas, que é a porta aberta, você que está vendo, que está nos assistindo. Se tiver algum conhecido, algum familiar que tem esse problema de pé torto congênito, é só procurar-nos às segundas-feiras, às 8 da manhã, na Fundação Hospitalar do Acre, porta aberta, é só chegar, será porta atendido. Aberta. Isso. Ou seja, tem um problema no pé torto, só ir lá com você direto. Isso. Pode ir direto. Segunda-feira, às 8 horas da manhã, na Fundação Hospitalar. Na Fundação Hospitalar. Sou eu, doutora Potira Pascoal, né, que também é especialista na área. É uma profissional de excelência também, com formação, subespecialização nessa área. E a gente faz esse ambulatório de pé torto. E também eu faço a parte de alongamento e reconstrução, né, que é o uso de fixador externo para pessoas que perderam uma parte do osso, né, tipo com acidente, com algum tumor, com alguma lesão em que seja necessário a gente substituir essa parte de tecido, a gente está trabalhando nessa área também. Boa colocação.
Então você trabalha muito com aquelas ferragens externas, né? Isso. Aqueles pés que fica de pendurado lá nos hospitais. Normalmente é aquele acidente de moto, né, doutor Nelson? 99% das vezes. 99% daqueles pacientes que têm ferro externo na perna é acidente de moto. E você é especialista naquilo, no alongamento ósseo, né? Isso, exatamente. São vários tipos de fixadores, né? Sim, tem aqueles circulares, tem os lineares que a gente fala, tem várias marcas, vários modelos, mas os circulares, né, aqueles redondos, eles nos dão uma opção muito grande, muito variável de tipos de correção. A gente consegue alongar, consegue desentortar, consegue derrodar, né, desvirar aquilo que está torto também. Então ele nos dá uma gama muito grande de possibilidades, né, de tratamento. Entendi. Nelson, nós vamos falar aqui de transplante, mas antes de começar esse negócio da nossa conversa do transplante, eu queria falar com você sobre o enxerto ósseo. Uhum. Esse enxerto ósseo já é feito desde a primeira cirurgia? Como é que funciona o enxerto ósseo para esse paciente que teve acidente de moto, esse paciente que perdeu massa óssea, que vai ficar com fixador externo, né? E aí perdeu o osso lá, perdeu um pedaço do osso. Como é que vocês conseguem fazer esse enxerto e fazer que esse osso cole um no outro e volte ao mesmo tamanho? Porque se você tirar o tamanho da perna, a pessoa vai ter desequilíbrio, vai ter perda do eixo, postural, etc. Né? Explica um pouco aí para o nosso telespectador sobre isso. Sempre que possível, né, o ideal seria a gente retirar o enxerto do próprio paciente, né? A gente consegue tirar da crista ilíaca aqui da bacia, né? Consegue tirar da bacia. Da bacia, né? Mas é uma quantidade limitada. Então, para falhas pequenas, para quando você tem uma falha menor, o ideal é que a gente retire do próprio paciente. Por que isso? Dá menos rejeição? Não, no transplante ósseo, por incrível que pareça, assim, a gente não tem esse problema de compatibilidade genética. Não precisa ter... Tá. Igual rins, fígado, essas coisas, né? Isso. Ele aceita bem o osso. Aceita bem, não tem pode ser de qualquer doador, não tem necessidade daquela, como nos outros órgãos sólidos, né? Não precisa ter histocompatibilidade, não tem que ter compatibilidade genética, nada disso. Entendi. Mas a quantidade que a gente consegue retirar do próprio paciente é pequena. Então, quando a gente tem falhas muito grandes, por exemplo... Perdeu muita massa no acidente, né? No acidente, ou um tumor, por exemplo, que você tenha que ressecar uma quantidade muito grande de osso que você não consegue usar aquela substância do próprio paciente, então aí entra a parte do transplante, né? A gente usa um doador, né, assim como do rim, de córnea e etc., para estar suprindo a necessidade daquele paciente que precisa dessa quantidade grande. Mas aí quando tem um doador, já é o transplante, né? Transplante, né? E aí esse doador, normalmente ele é cadáver, né? Normalmente doador cadáver. Um cadáver. Interessante, né, Nelson? Para você receber um rins de uma pessoa que precisa de um transplante, de um rins, ela é de um vivo, ou de morreu, morte cefálica, mas o corpo ainda está vivo, os órgãos estão vivos. Assim coração, assim fígado, né, e etc. Já o osso, tendão, músculo, que você estava falando aqui nos bastidores, é que vocês já fazem a captação de um cadáver, né? Isso, assim, não necessariamente a gente precisa ter a morte encefálica, o coração batendo igual os outros órgãos, tipo coração, rim, né, fígado. O tecido músculo-esquelético, ele funciona como a córnea. A gente pode, até 6 horas de PCR, de parada cardiorrespiratória... De morto, depois de morto, né? 6 horas depois de morto. A gente pode coletar ainda assim como a córnea, né? Tá. Funciona mais ou menos como a córnea. Aí, Nelson, estão fazendo essas coletas, né? Essas coletas hoje, elas estão acontecendo desses cadáveres aonde? Então, a gente tem uma parceria com o INTO, Instituto Nacional de Trauma e Ortopedia do Rio de Janeiro. A gente ainda na região norte não faz captação de tecido musculoesquelético. Nosso projeto é futuramente, ainda para esse ano, fazer o treinamento para esse ano ainda. Para esse ano ainda fazer coleta aqui em Rio Branco. Isso, em Rio Branco. Seria pioneirismo na região norte. Mas já vai ser o pioneirismo, você vai ser o primeiro médico ortopedista no Acre a fazer transplante ósseo aqui no Acre. Bora entrar nesse assunto?
Como é que vai funcionar isso daí, Nelson? Vocês vão fazer agora a partir de junho, né? Isso. Transplante ósseo. Me conta aí como é que vai funcionar. Isso. Essa é a primeira etapa, né, que nós estamos implantando aqui, com a parceria como eu falei, do Instituto Nacional de Trauma e Ortopedia. A gente vai receber via avião, né, via CNT, Central Nacional de Transplante, vem o tecido que já foi processado no banco de tecidos do INTO, no Rio de Janeiro. Aí ele vem via avião, via aérea, e a gente armazena aqui no Hospital das Clínicas, na Fundação Hospitalar Ele do aguenta Acre. mais tempo de armazenamento em virtude dos outros órgãos, Sim, né? a gente usa um Ultra Freezer. Aliás, gostaria de agradecer aqui a Uninorte, na pessoa do Dr. Ricardo Leite, que fez a doação desse Ultra Freezer para a gente. O Ricardo é uma bênção na cidade, né? Graças a Deus. Nós falamos muito aqui do ambulatório da Uninorte, como está atendendo a população com diversas especialidades. Tivemos, doutor Rito, mais de 20 especialidades atendendo a população rio-branquense. E parece que você está por lá também, você atende lá também, né? Sim. Você atende lá no ambulatório da Uninorte também, né? Eu faço parte do aí quadro. a Uninorte fez essa doação desse Ultra Freeze. O que é esse Ultra Freeze? O Ultra Freezer é um freezer que armazena, né, até menos 80 graus. Menos 80 graus. Ou seja, vira uma pedra de gelo. Isso. Então a gente consegue armazenar esse tecido até 3 meses. Né? Rapaz, que maravilha. Então o INTO encaminha, a gente deixa armazenado no nosso Ultra Freezer e a gente pode estar utilizando nossos pacientes que necessitam, né, desse transplante ósseo. Essa é a primeira fase. Aí depois a gente tende a fazer também a captação, né? A captação. Isso. Tá. Aí isso vai acontecer, vocês vão começar a fazer esses transplantes a partir de junho agora. De junho, isso. Já tem paciente, começou a selecionar paciente já para isso? Já temos o ambulatório funcionando, né? Nós temos 3 pacientes no aguardo. No aguardo de fazer o transplante ósseo. Isso. A ideia é que a gente consiga fazer 2, um pela manhã e um pela tarde, logo na próxima terça-feira, dia 3 de junho. 3 de junho, à tarde, vai se fazer o primeiro transplante ósseo. Se dará na Fundação Hospitalar. Fundação Hospitalar. Fundação Hospitalar. A Fundação Hospitalar está avançando muito, né, Nelson? Muito, né? Muito. Eu não conheço pessoalmente a presidente, a diretora lá da Fundação Hospitalar, mas o que a gente nota é que é uma moça muito aguerrida, né? Uma diretora que não tem medido esforços para avançar na Fundação Hospitalar. Nelson, e aí, você e quem mais está nessa equipe? A princípio sou eu, Dr. Rodrigo Vick, né? Que nós somos. Porque assim, para você fazer um transplante, você tem que estar habilitado via Ministério da Saúde, né? Entendi. Você tem que ter uma capacitação, né? E isso, vários documentos que você tem que ser credenciado e habilitado pelo Ministério da Saúde. Ministério da Saúde. Então aqui no estado do Acre hoje, os habilitados somos eu e o Dr. Rodrigo Vick, né? Onde é que vocês vão transplantar esse osso do paciente? Em qual local? Na perna? Tem um que é na perna, na tíbia, e um outro no úmero. Faltou, perdeu massa óssea, está com muita falta? Esses pacientes, assim, já são pacientes polioperados, já fizeram várias cirurgias, tentativas, e não deu certo. Tirou o enxerto deles mesmo, já não tem mais de onde tirar do próprio paciente, então a gente vai ter que lançar a mão desse doador. Né? Lançar a mão do doador. Isso, e como você tocou no assunto, gostaria de parabenizar, né, a Soron. Soron, né, o nome dela? A nossa presidente, que não mede esforços para estar sempre auxiliando. Eu sou responsável técnico pela ortopedia da Fundação também. Que maravilha. Então, até convidá-la para fazer uma entrevista aqui no C24 Horas. Com falar certeza. Das novidades da Fundação Hospitalar. E né? a gente sabe da batalha, né? A gente tenta sempre estar melhorando e a gente sabe que com muita dificuldade, aos poucos a gente tem conseguido melhorar, graças a Deus. Que Agradecer maravilha. também o apoio da Secretaria de Saúde, na pessoa do Dr. Pedro Pascoal. Que tem né? ajudado. Pedro é um guerreirão, né? Um grande amigo, um guerreiro, um amigo pessoal. Eu tenho uma afinidade muito grande pelo Pedro. Deixar até aqui um abraço pro Pedro Pascoal. Um grande irmão, grande amigo, não mede esforços e é aquele cara, tô pronto. Ligou ele, tô aqui. Tô à disposição sempre. A gente sabe que é muito difícil, né? É muito difícil, o cobertor é curto, né? O cobertor é muito curto para tantos problemas, tantas situações, mas tem levado uma boa gestão. Pedro, diga-se de passagem, um dos melhores secretários que já passou aí. E jovem, né? Jovem. Dinâmico, tem muito a contribuir. Tem muito a contribuir, né? Não é aquele final de carreira. Não. Ô Nelson,
Então esse transplante vai ocorrer agora, né, em junho. Já chegou esse osso aqui? Não, geralmente ele chega na semana que a gente vai... Como é o Transportar. primeiro, Entendi. Vocês não têm armazenado ainda? Ainda não. Aí depois que entrar numa rotina... Vai começar a armazenar. Isso, aí a gente já fica um E stand-by. o Nelson, professor da Uninorte, como é que é? O Nelson é um bom professor, né? Eu tenho escutado aí dos alunos. Nelson, você dá aula na Uninorte, aonde mais? Só na Uninorte e sou preceptor da residência médica, né? Já, como a gente conversou aqui no início, desde o início, né? Desde a gente implantou a residência e até hoje nós estamos lá. Mas é um prazer, eu adoro, assim. Dar aula é uma realização pessoal, é uma coisa que eu gosto. E assim, os alunos, para mim sempre aquela coisa que te obriga a estar sempre se atualizando, lendo, se atualizando. Sempre lendo, sempre... Eu também estou nessa mesma vibe. É aquele provocador, né? Ele te provoca a estar sempre melhorando, nunca parando no tempo, né? Tem pergunta do internauta aqui já, tá? Por que sentimos dor nas costas com tanta frequência? Qual é a diferença entre uma dor muscular e uma dor articular? Então, a lombalgia ou a dor nas costas é um problema da humanidade já, né? Se você for ver hoje num pronto atendimento ortopédico, mais de 70% das pessoas que procuram são por problemas lombares, né? Hoje em dia a gente tem muito a ver com o hábito de vida, né? Às vezes sedentarismo, falta de alongamento, falta de um fortalecimento, uma falta de atividade física, né? Hoje no dia a dia a gente não tem postura para sentar, não tem postura para trabalhar e não tem tempo, né, de estar se exercitando, se alongando. Então, é o grande problema da população hoje. A maioria das lombalgias, elas têm origem muscular, ao incrível que pareça. Não é uma hérnia de disco, ou o pessoal fala, né, não tem uma causa compressiva da medula, mas é parte Todo mundo acha que é parte ósseo medular e na verdade é musculatura. A maioria delas, grande. Então, isso é um dado importante, né? Que a grande maioria das dores de coluna, ela se dá por causas musculares. A pessoa assim que muito estresse, falta de alongar, falta de fortalecer a musculatura, né, que protege a coluna, isso acaba causando dor, né? Mas sempre é necessário que se consulte um especialista para realmente ver, porque tem a grande maioria que é muscular, mas tem também aquela que é uma hérnia que está comprimindo, que precisa ser tratada, ou operada, ou fazer uma infiltração ou medicada, né? Tá aí, pergunta do doutor aí, o que é bico de papagaio, por que ele se forma? O famoso bico de papagaio é um osteófito, né? Ele é em decorrência, osteófito, o que é isso? É um pedacinho de osso, como se fosse o esporão do calcâneo. Quando você tem um processo inflamatório crônico, seja ele no calcanhar, no ombro, esse processo inflamatório crônico ele começa a receber depósitos de cálcio e começa a formar calcificações. Então, o famoso bico de papagaio, ele é em consequência uma artrose da coluna, um desgaste. Uma osteoartrose vai formar esse famoso bico de papagaio, um desgaste da Qual é a diferença da fasciite plantar, sua especialidade, qual é a diferença da fasciite plantar para o esporão de calcânio? Porque tem demais na cidade, esporão de calcânio e fasciite plantar. Eu, por exemplo, eu não posso calçar qualquer sapato, né, Nelson? Já dói o pé. Então, o esporão, ele é consequência da fasciite. Você tem uma fasciite, o que é fasciite? É a fáscia plantar do pé, ela se inflama, às vezes pelo formato do pé, dependendo do uso do tipo de calçado. E quando você tem uma fasciite crônica, exatamente como o bico de papagaio da coluna, aquilo começa a depositar cristais de cálcio. E aí forma um esporão. Por isso que nós não temos cirurgias, não adianta você retirar o esporão se você não tratar a fasciite. Se você retirar o esporão 10 vezes 11, ele vai voltar se você não tratar a fasciite. E qual é a principal causa da fasciite, Nelson? Olha, hoje em dia o uso inadequado de sapatos, de calçados, e tem muito a ver com o formato do pé, né? Quando você tem um pé muito cavo, você acaba tensionando muito a face e acaba provocando esse processo inflamatório. Então, assim, mais uma vez, exercício de alongamento da face, a parte de atividade física, tudo isso ajuda a prevenir, né? Pergunta do internauta, sedentarismo pode causar problemas ortopédicos mesmo sem lesão? Pode. Claro.
sedentarismo ele pode causar vários problemas, né? O nosso corpo ele foi feito para estar sempre em movimento, né? A natureza nos fez para estar em movimento, para conseguir o nosso alimento, né? Para tudo. Então, assim, se a gente é sedentário, realmente vai trazer vários problemas, não só cardíacos, pulmonares, mas também no osteomuscular, né? Pergunta do internauta: o peso do paciente pode causar também faceite? E ainda pergunta assim, ó: e andar descalço melhora? Pergunta do internauta. Sim, vamos lá. O peso, obviamente, ele vai trazer muitos malefícios. Para vocês terem uma ideia, a cada quilo de sobrepeso que a pessoa possui para o joelho, né? Depois a gente vai falar do pé. Mas para o joelho, caminhando, ele sobrecarrega 4 quilos no joelho, correndo 8 e saltando 12 quilos. Então, se você tem 10 quilos de sobrepeso e você faz uma atividade que você salta, você está sobrecarregando teus joelhos em 120 quilos. Né? E assim como o joelho, o pé. Né? A gente vê muito fasciite, muito esporão em paciente obeso, porque o peso cai todo no pé. O pé que sustenta o peso do nosso corpo. Né? Então, se você tem uma sobrecarga, obviamente você vai ter uma alteração nessas estruturas, tanto no pé quanto no joelho, né? Principalmente. Entendi. Nelson, o que fazer no caso da fasciite e principalmente com esse pé cavo? Tem palmilhas de correção, é fisioterapia? Qual é o tratamento que o paciente... É gelo? Então, não tem um tratamento único. Ele é um combo, né, que tem que ser feito. A gente tem que adequar o calçado do paciente. Retirar essa carga que está caindo. Retirar, assim, pode ser com uso de órteses, próteses, né, palmilhas, adequação de calçados. Fazer um tratamento anti-inflamatório, tópico, oral, às vezes infiltração, às vezes a gente injeta. Infiltra também? Isso, medicamentos no local. Tratamento fisioterápico com aparelhos de laser, ondas curtas, ultrassom. E às vezes, em último caso, a gente lança a mão de um aparelho que chama TOC, de terapias por onda de choque. Que é um aparelho tipo aquele de litripsia, para quebrar pedra no rim, que foi desenvolvido para músculo esquelético. Então a gente usa muito para bursite, epicondilite, para esporão de calcâneo, com excelentes resultados. Isso tem aqui no Acre hoje? Hoje ainda ainda não temos disponível aqui no Acre, né? É um trabalho da fisioterapia. Da Alô, fisioterapeutas, bora lá conseguir esse aparelho do toque, né? Vamos avançar, né? E quem tem já posta aí nas nossas redes sociais, se tiver, tá? Indicação dos melhores ortopedistas da região norte do Brasil, viu? Muito obrigado. A fisioterapia, ela avançou muito no Acre, né? Ela cresceu demais, né? Esses últimos 20 anos ela explodiu. Sim, sem dúvida. E ela tem caminhado muito junto com a ortopedia? A fisioterapia é o braço direito da ortopedia, né? Sem a fisioterapia não tem como. Não avança, né? Como eu te falei, os tratamentos eles são um combo, né? Tem a parte que a gente faz e tem a parte que o fisioterapeuta tem que fazer. E com a melhora também da tecnologia, dos aparelhos, né, nossos colegas fisioterapeutas também têm tido a oportunidade de crescer e avançar e trazer sempre melhores resultados para os nossos pacientes. Né? Show de bola. Nelson, qual é o maior erro que as pessoas cometem com o próprio corpo, dia a dia, na parte osteomuscular? Pergunta do internauta. Olha, são vários. Postural? Entre a postura de você dormir, o colchão que você usa, a cadeira que você senta. Então, assim, a gente tem que estar sempre policiando a nossa postura, a maneira que a gente dorme, a maneira que a gente caminha, né? Então, e também, voltando a dizer, a necessidade de a gente estar sempre fazendo uma atividade física. Não precisa ser levantar 500 quilos, correr 20 quilômetros, mas a gente tem que ter um hábito, uma caminhada, uma hidroginástica, aquilo que te traga prazer, porque a atividade física também ela tem que ser um prazer, não adianta ser um sacrifício, né? Não pode ser um sacrifício, ela tem que ser prazerosa, tá, né? Ali o beach tênis hoje, as mulheres que gostam muito, os homens também, né? Muita lesão, né? Hoje de academia, beach tênis, corrida, porque o pessoal não tem que se preparar primeiro, né? Até um exercício tem que ter uma preparação, né? Claro. Não tem uma preparação prévia, lesão.
Tudo na vida tem que ter uma orientação, né? A Sim. gente tem que fazer sob orientação adequada. E sempre tem aquele que é empolgado, né? Começa a fazer academia hoje e amanhã já quer levantar 200 quilos. Então e aí que ocorrem as lesões, né? Então tudo que é feito de maneira gradual, sob orientação, a gente vê que acaba não tendo muito problema. Mas assim, sempre que você faz de maneira impetuosa, sem uma orientação, né? Com aquela ansiedade, a gente acaba vendo que traz problemas. Né? Ontem eu estava no plantão, né? E chegou uma senhora fraturada de 97 anos, né? Queda, né? Normalmente o idoso ele fratura por queda. E eu liguei pro Nelson e o Nelson falou assim para mim: consegue só uma vaga de UTI, porque como é muito idoso, depois tem que ir para UTI para um pós-recuperatório melhor, né? Só consegue uma vaga de UTI, pode mandar para o centro cirúrgico que eu vou operar ela. E hoje, agora de manhã, ele falou: a cirurgia foi um sucesso, 97 anos. Né, você já chegou a operar idoso de qual idade? O máximo já? Meu recorde, 104 anos. 104 anos? Rapaz. 104 anos, né? Os fraturados. É que essas fraturas, né, geralmente não ocorrem no jovem, né? Ocorrem no idoso, fraturas do fêmur proximal, do colo do fêmur, né? Popularmente conhecida. E devido à osteoporose, né? O osso muito fraco, o idoso acaba caindo e o idoso vira uma criança. Ô, né? Nelson, mas é um desafio muito grande para o médico operar um paciente de 104 anos, né? 104 anos. A de 97 ontem eu falei: rapaz, esse cara é um guerreiro. Operar um paciente de 97 anos, paciente que vai ser entubado, cirurgia grande, cirurgia gigante, né? E aí depois UTI. E sai super bem o paciente, né? O paciente fica show de bola, né? Graças a Deus, assim. E é imperativo que a gente opere. Às vezes a pessoa em casa, né, não entende isso. Nossa, vai operar um paciente de 100 anos. Pois é. Mas se você não operar esse paciente, ele vai vir a óbito por complicações secundárias. Ele vai fazer uma pneumonia, ele vai fazer uma infecção vai ficar urinária. acamado o resto da vida, né? Vai ficar acamado. Então, assim, por mais que tenha risco cirúrgico, o risco de você não operar é muito maior. Então, assim, é mandatório que a gente faça a cirurgia, né? Nelson, pergunta pra gente finalizar aqui do internauta. Pra envelhecer, qual é o conselho? Envelhecer, né? Todos é caminho natural. Né? Com mais saúde nos ossos, nas articulações. O que o Dr. Nelson recomenda? Olha, é aquilo, não tem receita de bolo, né? Mas aquilo que os asiáticos já fazem há muito tempo. A gente tem que tentar procurar uma boa saúde física e mental, né? Não adianta a gente ter um corpo saudável se a nossa mente não acompanha o nosso corpo. Então, assim, a gente procurar ter hábitos de vida saudáveis, uma boa alimentação, como eu disse, uma atividade física é essencial, não precisa ser aquela coisa exacerbada, mas a gente tem que movimentar o nosso corpo, seja da maneira que for. Eu gosto de jogar tênis, eu gosto de jogar beach tênis, eu gosto de caminhar, eu gosto de andar de bicicleta, né? Uma atividade física e uma alimentação saudável. Obviamente, todo mundo gosta, eu também gosto de comer uma pizza, isso é natural, a gente pode fazer isso, mas não pode todo dia, né? Então a gente tem que ter uma regra, né? Fazer do nosso dia a dia um calendário, né? Hoje eu vou me alimentar bem e no fim de semana eu vou comer uma pizza, eu vou comer um sanduíche, porque todo mundo gosta, mas assim, a gente tem que ter um equilíbrio entre o corpo e a mente. Eu acho que isso é o segredo. Show de bola. Nelson, eu quero deixar aqui suas considerações finais e te agradecer pela tua vinda aqui no Médico 24 Horas, desejar muito sucesso nos transplantes ósseos, nessa carreira profícua que você tem aqui no estado do Acre e como você tem ajudado os acreanos, os alunos acadêmicos, né? Professor, preceptor da residência, um dos formadores da residência de ortopedia do Acre, e falar para você que você é um sucesso, meu amigo. Te desejar toda sorte e bênção e te agradecer a sua vinda e aqui suas considerações finais. Gostaria muito de agradecer a você, meu irmão Fabrício, pela oportunidade, pelo espaço, né, de conceder e trazer as novidades. Muita gente, eu vivi isso no Acre, a gente às vezes tem grandes avanços e ninguém fica sabendo, a população não fica sabendo. Então eu gostaria aqui de parabenizar o seu trabalho, que eu acho importantíssimo, de divulgar não só a mim, mas os outros colegas, né, como você tem feito semanalmente aqui, sempre trazendo uma novidade e deixando a população ciente dos avanços que a gente tem aqui. A maioria não sabe às vezes, né? O Acre evoluiu tanto nesses 20 anos que eu estou aqui e a maioria das pessoas não tem noção disso. Evoluiu na área cardíaca, na área renal, na área
em todas as áreas da medicina, né? Teve uma grande evolução e às vezes a população não tem ciência disso. Então, te agradecer, parabenizar pelo teu trabalho, né? Agradecer, como eu disse já mais uma vez, ao governo do estado do Acre, que tem dado todo o apoio, a Secretaria de Saúde, a Fundação Hospitalar, a nossa presidente, aos colegas, principalmente, que sempre, sem a gente não consegue evoluir, fazer um serviço sem os colegas, né? Então, agradecer a todos e, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço que você abriu. A união aqui. faz a força, né? Com toda certeza. Obrigado, meu irmão, amigo. Muito obrigado. Quero desejar a você, a todo internauta, a telespectador, uma semana de muita vitória, muita paz, muita alegria. Estivemos aqui entrevistando o Dr. Nelson Marquezin, o médico que irá realizar o primeiro transplante ósseo no estado do Acre, especialista em membro inferior, alongamento, pé torto, especialista em pé. Ele tem 2 especialidades e ele é aqueles fixadores externos. Você assistiu aqui a entrevista, viu a profundidade de conhecimento e trabalho que ele já está aqui há quase 25 anos no estado do Acre. Eu agradeço a você, a sua audiência, a sua preferência e te desejar toda sorte e bênção. Com saúde e paz, a gente corre atrás. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Até mais.